Energia, fenómenos térmicos e radiação. 10º ano de Física e Química A. Tema da Física. A termodinâmica é a parte da física que estuda os fenómenos térmicos. Estuda, portanto, a variação da energia interna de um corpo. A energia interna de um corpo, por conseguinte, é a soma da energia cinética e potencial das moléculas que constituem o corpo. Num sistema termodinâmico, portanto, considera-se a energia interna e a sua variação, que está diretamente relacionada com a temperatura do sistema, uma vez que a temperatura é uma medida da energia interna de um corpo, portanto, da agitação das moléculas. Quanto maior a agitação das moléculas, maior é a temperatura e também maior a energia interna. Um sistema pode interagir com o seu meio em seu redor. A esse meio que rodeia o sistema nós damos o nome de vizinhança. O que separa o sistema da sua vizinhança designa-se de fronteira. No caso da garrafa-termo. A garrafa-termo, o meu sistema é a garrafa, a vizinhança é tudo o que está em redor da garrafa e a fronteira é o que separa a vizinhança do sistema. Quando não há transferências de energia entre o sistema e a vizinhança, nós dizemos que o sistema é isolado. Na realidade, não há sistemas absolutamente isolados. Há sempre alguma transferência do sistema para a vizinhança e vice-versa. Podemos tomar um carro elétrico como um sistema termodinâmico. Isto porquê? E é um sistema termodinâmico que não é isolado. Quando o carro é carregado, ele recebe energia da sua vizinhança. Não é? Logo, não é um sistema isolado. Depois, essa energia é armazenada nas baterias, que vai permitir o funcionamento do motor e o movimento do veículo. Quando se dá o funcionamento do motor e o movimento do veículo, toda a energia interna dos componentes do carro vai aumentar, porque aumenta também a temperatura, não é? Então, a termodinâmica assenta em 3 leis fundamentais. A lei zero, a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Vamos ver a lei zero da termodinâmica. Também pode ser chamada a lei do equilíbrio térmico. A energia interna de um sistema depende da energia cinética das suas partículas, como nós sabemos. Esta, por sua vez, está associada ao movimento incessante das partículas. A temperatura de um corpo está relacionada com a agitação térmica das partículas que formam um sistema. Quanto maior for essa agitação, maior será a temperatura. Temos aqui um exemplo de 2 blocos que estão a temperaturas diferentes. Um deles está a uma temperatura de 40 graus Celsius e o outro a uma temperatura mais baixa. Se pudéssemos ver as partículas que compõem cada um dos blocos, veríamos que as partículas pertencentes ao corpo que está a temperatura mais elevada têm maior grau de agitação e, por isso, maior temperatura que o outro corpo que está a uma temperatura mais baixa. Então, e agora, o que é que acontece quando colocamos em contacto corpos que estão a temperaturas diferentes? Se pusermos em contacto os blocos anteriores, um deles que estava a 40 graus Celsius, o bloco A, e o outro a 20 graus Celsius, o bloco B, o que acontece é que a temperatura do corpo A, sendo maior, não é? Significa que existe uma maior energia interna das partículas que compõem o corpo A e uma menor energia interna das partículas que compõem o corpo B. Há uma transferência espontânea da energia do corpo A para o corpo B. Portanto, as partículas do corpo A vão, como os 2 corpos estão em contacto um com o outro, haverá espontaneamente transferência de energia sob a forma de calor
das partículas que compõem o corpo A, que estão mais agitadas, para as que compõem o corpo B. Por sua vez, a temperatura do corpo A diminui. Estava a 40 graus Celsius, vai claramente diminuir porque as partículas transferiram parte da sua energia para o bloco B. Portanto, a temperatura do corpo A e a sua energia interna diminui. Já a temperatura do corpo B aumenta, estava a uma temperatura de 20 graus Celsius, passará a uma temperatura superior. E, por sua vez, a sua energia interna também aumenta. Então, a energia que se transfere entre corpos que estão a temperaturas diferentes e que estão em contacto um com o outro, nós damos o nome de calor. E essa transferência dá-se sempre do corpo que está a temperatura mais elevada para o corpo que está a temperatura mais baixa. Esta transferência vai continuar a dar-se a uma taxa superior do corpo que está a temperatura mais elevada para o que está a temperatura mais baixa, e haverá uma altura em que se estabelece aquilo que se dá o nome de equilíbrio térmico, em que ambos os blocos vão permanecer à mesma temperatura. Será uma temperatura intermédia entre os 40 graus Celsius e os 20 graus Celsius. Portanto, a energia interna depende do número de partículas do sistema e da temperatura, não só da temperatura, mas também do número de partículas. Se não, vejamos. Temos aqui dois corpos. Temos um tanque com água e um copo mais pequeno com água. Ambos estão à mesma temperatura. Ainda assim, nós dizemos que a energia interna de A é superior à energia interna de B. Porquê? Porque a energia interna não depende só da temperatura, mas também depende do número de partículas. Sendo o tanque de água que contém maior número de partículas, então este corpo vai ter maior energia interna do que o B. Então, o equilíbrio térmico é o momento em que os dois corpos que estavam a temperaturas diferentes atingem a mesma temperatura. Diz-se então que A e B estão em equilíbrio térmico, eles estão à mesma temperatura, embora não tenham necessariamente a mesma energia interna, atenção. Vai depender da massa de cada um deles. Quando os corpos estão em equilíbrio térmico, existe uma propriedade em comum que é a temperatura. Relativamente à temperatura, esta é uma grandeza cujo símbolo é um T maiúsculo. É uma propriedade física que indica se um sistema está ou não em equilíbrio térmico com outros. Dois corpos em equilíbrio térmico entre si estarão à mesma temperatura. Sabemos que a temperatura se mede com termómetros, mas há várias escalas de temperatura. Então, no Sistema Internacional de Unidades, a grandeza de temperatura é designada por temperatura termodinâmica ou temperatura absoluta, símbolo um T maiúsculo, muitas vezes diz-se apenas temperatura. A sua unidade é o Kelvin, em homenagem ao físico britânico Lord Kelvin. O termómetro com escala de Kelvin baseia-se no zero absoluto. Vamos ver a seguir. Portanto, um termómetro com a escala de Kelvin terá o chamado zero absoluto, que não existe, porque a partir do momento em que há matéria, como existe logo a agitação das partículas que compõem a matéria, existe claramente e sempre alguma temperatura, algum registro de temperatura. Portanto, esta escala é baseada teoricamente no zero Kelvin, zero absoluto, e esse zero absoluto
corresponde na escala de graus Celsius a menos 273,15 graus Celsius. Portanto, esta é a correspondência. O 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão do gelo, corresponde na escala de Kelvin a 273,15 Kelvin. E a temperatura de ebulição da água, que é 100 graus Celsius, corresponde na escala de Kelvin a 373,15 Kelvin. A variação em Kelvin é sempre igual à variação de temperatura em graus Celsius. Portanto, de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius vão 100 graus Celsius, não é? Assim como o ponto de fusão do gelo, que é 273,15 Kelvin, até ao seu ponto de ebulição, também há aqui uma variação de 100 Kelvin. Mas pronto, a grande diferença entre estas duas escalas é que a escala de Kelvin se baseia no zero absoluto. E quanto é que vale o zero absoluto na escala de Kelvin? É um valor muito negativo, menos 273,15 graus Celsius. Comparando estas duas grandezas, a escala de Kelvin com a escala de Celsius, temos o símbolo da grandeza, T maiúsculo. Na escala de Celsius, às vezes aparece um θ para esta grandeza. Aqui aparece-me um T minúsculo, mas o que se vê com maior frequência é um θ. A unidade SI do Kelvin, da escala de Kelvin, o nome é o Kelvin e o símbolo é K. A escala de Celsius não é uma unidade SI. Como é que se converte, isto aqui é importante, como é que se converte graus Celsius para Kelvin e vice-versa? Portanto, a temperatura em Kelvin vai ser igual à temperatura em graus Celsius mais 273,15. Para medir a temperatura usam-se termómetros. Há vários tipos de termómetros, podem ser termómetros digitais ou analógicos. Todos eles se baseiam na variação de uma propriedade com a temperatura.